Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas se caso não estiver bem, não tem problema. Porque o intuito desse canal é fazer com que fique tudo bem na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Como a gente falou no nosso vídeo de apresentação, este canal ele vai trabalhar a maquiagem, mas além da maquiagem, algumas reflexões para tornar o seu dia a dia mais leve, para que você encare a sua vida de uma forma mais amena, de uma forma mais bonita e muito mais positiva. E é para isso que nós estamos aqui. E dessa forma a gente traz a temática desse vídeo de hoje, onde nós propomos aqui uma maquiagem de envelhecimento. Você está realmente vivendo a sua vida ou está só existindo? Tá só deixando os dias passarem, meio que já se acomodou com toda a situação que acontece no seu dia a dia e tá só deixando o barco ir? É importante a gente perceber que nós temos momentos bons, nós temos momentos ruins e que nem sempre esses momentos ruins vão determinar todo o decorrer da nossa vida. Ter processos de tristeza, processos de frustrações fazem parte da nossa vida, mas eles não podem ser determinantes. A gente tem que entender nesse momento que não está tudo bem. E entendendo isso, a gente vai perceber que está envelhecendo, amadurecendo de uma forma mais saudável. Então a gente vai começar todo esse processo agora, falando disso, falando desse processo de envelhecimento, logo depois da nossa vinheta. Gente, dando continuidade à nossa reflexão, eu vou pedir para vocês terem em mãos um caderno. Eu tenho aqui um caderno simples, normal. Pode ser um caderno, um bloquinho de anotações, um bloquinho de post-it, enfim. O que você preferir, o que for melhor para você. Por que é importante ter esse caderno? Porque tudo que nós fizermos e que nós fomos percebendo durante esses processos, a gente precisa anotar, a gente precisa deixar registrado, até para a gente poder fazer essa avaliação de autoconhecimento. Eu vou dar aqui para vocês o exemplo de uma amiga minha, que ela fez esse trabalho de anotar algo e que foi muito positivo para ela. Ela achava que as coisas que ela fazia na vida dela não estavam encaminhando, né? Os projetos que ela fazia não davam certo, ela trabalhava e parece que não chegava em nenhum resultado e ela começou a se frustrar muito com isso. E um dia conversando, a gente estava num happy hour e falei bonito essa frase, essa palavra. A gente estava conversando e aí ela contou que tinha escrito, que tinha feito uma carta como se fosse uma cápsula do tempo. E daí nessa carta ela descrevia os projetos dela, os sonhos dela, os objetivos, o que ela queria alcançar, onde ela queria estar, como ela se via profissionalmente na carreira dela depois de um tempo, como ela se via com questões pessoais também que ela buscava resolver. E aí é que chega o ponto decisivo de ter essas anotações. Anos depois disso, ela ainda achava que não tinha realizado essas coisas, que não tinha conseguido todos esses objetivos. Porém, lendo essa carta, ela percebeu que sim, que ela já tinha alcançado muitas dessas coisas. Algumas, inclusive, se tornaram até maiores do que o que ela tinha planejado. E isso foi extremamente importante, porque deu todo um gás para ela correr ainda mais em busca dos objetivos dela, traçar novos objetivos, novos métodos e correr ainda mais em busca. Então eu comecei a fazer isso também, comecei a anotar essas coisas que eu quero fazer. Então eu estou sempre anotando os meus objetivos, as ideias que eu tenho, até para não esquecer, que eu sou uma pessoa muito esquecida. Então até para não esquecer eu anoto as ideias, por mais simples que sejam, mas precisam ser anotadas porque a gente junta tudo depois, quem sabe tem uma grande ideia, uma ideia brilhante. Quem sabe aí, por que você acha que não pode ser um grande inventor ou trazer algo muito importante para a humanidade? Juntando todas essas suas anotações, você pode se tornar essa pessoa. Você pode ter aí um gatilho, um insight para fazer algo que realmente seja muito grande. Então, nós vamos ter sim
os nossos caderninhos de anotações, porque isso é extremamente importante, como eu falei. Bom, a gente está falando aqui de envelhecimento, de como a nossa vida está passando, de como a gente está existindo. E eu quero te convidar agora a fazer uma reflexão, uma breve reflexão, um exame de consciência. Independente da sua idade, como que está a sua vida agora? Como que você se avalia? Tá tudo bem? De verdade, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo ocorrendo bem? Ou você está se frustrando, você acha que não está conseguindo cumprir com seus objetivos, não está chegando onde queria chegar, ou simplesmente você sente que é uma pessoa que não tem objetivo nenhum. Porque isso também acontece. Então você vai refletir sobre isso e eu quero que você escreva nesse caderninho, nesse papel que você pegou, nesse post-it, enfim, eu quero que você se dê uma nota de 0 a 10 de como você está se sentindo agora, que nota que você daria. Vou dar um tempo para você escrever porque isso é importante. Depois de dar a nota, eu quero que você se defina como uma cor. Qual cor você seria agora? Como você acha que as pessoas estariam te vendo se você fosse uma cor? E depois de escrever a cor, eu quero que você se defina como uma estação do ano. E aqui é importante eu ressaltar uma coisa, não é a sua estação do ano preferida. Eu sou extremamente apaixonado pelo inverno. Mas eu não quero que você descreva aqui a sua estação do ano preferida. Eu quero que você descreva nesse momento que estação do ano você seria de acordo com o que você está sentindo agora e de como você está se sentindo agora. Tempo para a pessoa anotar que estação do ano ela é. Bom, meus amores, anotaram o que precisava ser anotado aí? Então agora deixa suas anotações de lado um pouquinho, a gente vai voltar com elas mais tarde, lá no final do vídeo. A gente vai refletir sobre elas e agora a gente vai para a parte técnica da nossa maquiagem. Como eu falei, é uma maquiagem de envelhecimento. E aqui a proposta é com produtos simples, produtos que você pode ter em casa ou pode conseguir de uma forma simples. Você se vê anos mais velho. Como você ficaria se estivesse mais velho? Já conseguiu se imaginar isso? Dessa forma? Então a gente vai começar agora essa técnica que com certeza vai ser divertida, mas também pode ser muito explicativa e de muito autoconhecimento para você. Eu vou estar olhando aqui para o lado porque o meu espelho está aqui e eu preciso dele para me observar. Então eu estarei olhando aqui para o lado em alguns momentos. Já vou até arrumar ele. Para começar a nossa técnica de maquiagem, eu já estou com a minha pele limpa, pronta. E eu vou começar já passando a base. É importante a gente passar a base em todo o rosto, porque ela que vai dar a estrutura para a nossa maquiagem. Assim como a base é importante para a gente dar essa estrutura, é importante você refletir na sua vida de que forma você está estruturando as coisas. Você está realmente fazendo uma preparação? Eu gosto muito de pensar nisso, sempre nesse processo de maquiagem, se realmente está tendo uma preparação, ou por exemplo, às vezes a gente tem um compromisso, está atrasado para esse compromisso, tem que fazer uma maquiagem e faz correndo. E o que acontece com essa maquiagem? Na metade do compromisso ela já saiu, ela já sumiu. Então é importante ter uma preparação. E claro que eu estou usando isso de uma forma figurativa, né? Para ilustrar esse momento. Mas na nossa vida é importante a gente realmente ter uma base. E aí vem a historinha das anotações que nós fizemos no início desse vídeo também. Porque elas vão servir de base para a gente entender todos os nossos processos. E isso sim é extremamente importante. E eu não tenho dúvidas de o quanto isso vai ajudar você também a se conhecer, a se descobrir e, além disso, a inclusive se permitir viver a sua vida de verdade e não apenas ver o tempo passar na sua frente. Depois da base aplicada, a gente vai dar um tempinho aqui para ela secar. E dando esse tempinho para a base secar, eu já vou aproveitar e falar disso também, que foi outra coisa que eu aprendi no processo de maquiagem e que é muito importante.
Sempre que a gente está fazendo um processo de maquiagem, precisa aplicar um produto, esperar o produto dar uma secada, o produto agir na nossa pele, para depois continuar com o próximo passo. E na nossa vida não é diferente. A gente precisa dar um passo, esperar o resultado daquilo ali, seja um resultado positivo ou negativo, porque às vezes nós acertamos, assim como nós erramos. Mas a gente precisa esperar o resultado, para desse resultado a gente ter a próxima atitude, ter a próxima ação. A gente não pode simplesmente agir por impulso. Então nós precisamos sim esperar o tempo certo de cada coisa. A minha base aqui já está seca, eu vou vir agora com um corretivo. Esse corretivo ele é de 2 a 3 tons, mais claro que o meu tom de pele. E eu vou usar ele para marcar tudo o que eu quero derrubar no meu rosto. Essa técnica de maquiagem ela é basicamente o contrário de uma maquiagem social. Lá a gente levanta tudo no nosso rosto para dar a impressão de estar ainda mais jovem e ainda mais bonito. Aqui a gente vai, tecnicamente, dar uma derrubada. Marcar com um pouco mais de precisão a área das olheiras, bigodinho chinês, as linhas de expressões e tudo mais. Então a gente começa aqui criando essa bolsinha abaixo dos olhos. Gente, não se preocupem com essa marcação aqui, porque depois a gente vai esfumar tudo, tá? Então, aqui a gente já vai aumentar a área da nossa bochecha, que isso também vai dar uma bela de uma queda depois. A gente vai fazer aqui a área da testa. Então a gente vai iluminar sempre nessa direção da sobrancelha e uns 2, 3 dedos abaixo da raiz do cabelo. Numa maquiagem social, geralmente a gente afina o nariz, só que o nosso nariz nós precisamos entender que ele está sempre crescendo e que isso vai acontecer durante toda a nossa vida. Então aqui a gente vai trazer um traço um pouco mais quadrado e na ponta do nariz, ao invés de afinar, a gente vai fazer como se fosse um coração, porque isso vai dar um aspecto de maior depois. E enquanto nós vamos esfumando isso, eu quero que você brinque com esse momento e que você se divirta com esse momento. E principalmente que você vá percebendo durante esse momento o quanto essas coisas no seu rosto podem te incomodar. A primeira vez que eu fiz essa maquiagem de envelhecimento, eu vou confessar para vocês que foi um processo muito difícil para mim, não pela maquiagem, porque a maquiagem em si é simples, mas pela forma que eu estava me vendo e principalmente como eu não estava me aceitando naquele momento. Quando eu fiz essa maquiagem pela primeira vez, a primeira sensação que eu tive foi de que eu precisava mudar o meu rosto todo para não ficar daquele jeito que estava ficando. E com o tempo eu fui refletindo e eu fui percebendo que isso é um processo natural e que precisa ser vivido durante cada etapa, durante cada processo. A gente precisa de fato viver e aceitar cada processo desse na nossa vida. Eu posso inclusive citar aqui a história de um amigo meu, que ele passou por um momento bem complicado na vida dele, bem difícil. Enfim, ele teve uma complicação de saúde e aí ele já tomava remédio há algum tempo, né, nesse processo. E achava sempre que era uma coisinha normal, não, é só uma dorzinha, isso aqui eu tomo um remédio e passa. E daí foi assim, tomava um remédio hoje, tomava um outro remédio amanhã, no outro dia doía de novo, tomava um outro medicamento. Só que com o passar dos anos e do tempo, os medicamentos pararam de fazer efeito. E não tinha remédio para dor que a pessoa tomasse que ia tirar, que ia fazer efeito e que ia tirar aquela dor ali. E aí, um belíssimo dia, a dor não passando de jeito nenhum, ele teve que ir para o hospital. E chegando no hospital e fazendo os exames, descobriram um tumor. E talvez isso seja algo muito doloroso para a pessoa. E esse processo para ele, eu tenho certeza que foi muito difícil, muito complicado lidar com uma situação tão delicada.
Mas aquele processo ali foi extremamente importante para ele acordar e ver que precisava mudar a vida dele completamente, ver que precisava fazer algo novo, que precisava mudar todas as atitudes dele. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque conversando com ele sobre isso, foi que eu percebi que muitas das minhas atitudes precisavam de ser mudadas. E eu não precisava chegar no hospital, ter um diagnóstico tão severo, um diagnóstico tão cruel, para resolver mudar tudo. Porque graças a Deus ele teve a oportunidade de fazer isso. Mas talvez se acontecesse comigo eu não teria. Então, ele partilhar isso comigo foi muito importante porque eu percebi que eu posso começar a mudar agora, no meu dia a dia, aos poucos, e eu vou curtindo esse envelhecer com essa sabedoria de que cada processo desse que está acontecendo aqui é sim um processo de transformação que vai acontecer na minha vida e que esse processo de transformação faz parte sempre de um processo de evolução para que eu consiga viver melhor. Agora aqui, gente, eu vou vir com um corretivo mais escuro, marrom bem escuro, e eu vou delimitar todas essas áreas que eu clareei. Então a gente vai criar aqui agora profundidade nessa bolsinha aqui no bigode chinês, no nariz, e depois a gente vai começar a acrescentar as linhas de expressão. Essa parte aqui eu vou fazer com corretivo também, porque ele vai trazer sombra, né, nesses traços. Depois a gente vai vir com outro material, que daí sim ele vai definir o traço de fato. Então a gente marca aqui, ó, nosso bigode chinês. Essas marcas de expressão são tão temidas por tantas pessoas que é até engraçado falar disso. É até curioso, eu diria, porque a gente meio que criou esse padrão de que tem que viver sempre belo, sempre pleno, como se existisse uma fonte da juventude. Só que o problema disso é que, acreditando na existência dessa fonte da juventude, a gente esquece de viver esse nosso dia a dia, esquece de viver essas nossas experiências, essas nossas histórias. A gente fica tão paranoico com querer ser jovem sempre, que a gente acaba esquecendo que por trás de cada momento desse existe algo tão bonito da nossa vida, né? Que pode ser compartilhado, que pode ser vivido de uma forma tão bonita e tão positiva. Gente, aqui ó, no nariz a gente, como eu falei lá no início, na maquiagem social a gente tende a afinar o nosso nariz. Porém, o nosso nariz, ele continua crescendo para o resto da vida, então aqui a nossa tendência é alargar o nariz. Então a gente vai trazer um traço mais grosso aqui na lateral e vai marcar aquele coraçãozinho, aquelas duas bolinhas que a gente fez aqui, e na parte de baixo também, porque isso vai dar esse aspecto de um nariz mais caidinho. Aqui a gente marcou essa bolsinha dos olhos. Agora aqui a gente vai fazer a mesma marcação na parte de cima, porque com o tempo a gravidade age na vida da gente, então a tendência é cair. A gente vai começar a marcar aqui do cantinho do olho e nós vamos descendo aqui, ó. É como se fosse o côncavo, essa linha do côncavo, só que ao contrário. Então a gente vai fazer esse traço aqui. Eu estou usando um pincelzinho mais fininho agora, mais preciso, porque como depois esses traços serão esfumados, esse pincel aqui ele vai colocar exatamente a quantia de produto que eu preciso. Eu vou esfumar essa parte e depois então a gente vai fazer as linhas da testa e essas outras linhas aqui dos olhos. Correto! Gente, aqui eu vim com esse pincelzinho, ó. Ele é tipo um pincel lápis. Ele é fofinho, mas é mais preciso. Vocês vão maquiar lindamente. E daí a gente vai esfumar todos esses traços escuros que a gente fez aqui. Para a partir disso, de fato, a gente depois fazer os traços precisos. Isso aqui é porque vai dar toda a uniformidade que a nossa maquiagem precisa. E aqui a gente já começa a perceber que vai ficando umas bochechinhas de bulldog, que realmente vai caindo tudo. Essa aqui é a parte que eu mais gosto dessa maquiagem.
é ver como a gente começa a mudar de fato. E aqui a gente analisa também o tanto que isso pode incomodar a gente ou não. Porque, tipo, hoje, alguns anos atrás isso não acontecia. Vou ser bem sincero pra vocês. Mas hoje eu consigo... Alguns anos atrás eu não lidava bem com essa situação. Hoje eu já consigo lidar muito melhor com essa questão. E eu confesso pra vocês que eu tô até gostando das linhas de expressão que o meu rosto está ganhando. Eu começo a perceber que isso faz parte realmente das histórias que eu estou vivendo, das preocupações que eu tive. E depois a gente vai conversar sobre essas preocupações, de elas serem positivas ou não. Porque, claro que nós precisamos entender também, né, gente? Não é só viver tendo várias e várias preocupações. Ó, nariz aqui a gente vai afinar. Nariz aqui é importante a gente... Afinar não, perdão. A gente vai esfumar essa sombra. Só que um traço nunca pode ligar no outro. Então a gente vai esfumar essa região até mais ou menos aqui na metade. Porque tem que respeitar o limite desse traço mais claro que está aqui no início. Eu vou tentar ficar meio de lado, olhando no espelho, e daí vocês vão acompanhar legal o processo. Ó, eu esfumei, mas eu deixei um espaço entre este e entre esse aqui. E o mesmo, claro, a gente vai fazer dos dois lados. Tá ficando bonito, menino. Aqui no meio da testa, ó, é importante a gente meio que fechar. Porque vai dessa impressão de que isso aqui também está caindo. Claro que depois a gente ainda vai complementar com o esfumado das sobrancelhas. E aqui o nosso coraçãozinho, a nossa bolinha que nós estávamos fazendo lá no início. Aí tem uma coisa, gente, que é importante vocês fazerem. Se você for mulher e estiver fazendo isso, o rosto feminino ele tende a ser um pouco mais fino. Então, isso aqui vai ser também de uma forma mais fina. E geralmente o nariz da mulher ele tende a ficar mais definido, essa marcação aqui embaixo. O nariz do homem ele tende a ficar mais arredondado, mais inteiro. Então isso é só para facilitar você aí no processo que você estiver fazendo da sua maquiagem. Somando essa parte, agora a gente vai trazer os traços, definir de fato as nossas linhas de expressões. E para isso eu vou usar esse pincel aqui que é bem fininho, bem fininho mesmo, bem preciso. E eu vou usar um Aquacolor, que é um pigmento à base de água. Esse pigmento eu vou usar um marrom. E então com ele eu consigo fazer todos esses traços. E eu sugiro vocês a trabalhar com o Aquacolor sempre em cima de uma base cremosa, porque como ele é um pigmento à base de água, a nossa pele tende a absorver, a secar o produto e a craquelar. Então se tiver em cima de uma base mais oleosa como um corretivo ou algo assim, a gente não vai ter esse problema. E agora que a gente vai marcar as linhas de expressão da nossa testa. Uma dica que eu dou para vocês, naturalmente nós temos isso. Então é só franzir a testa e marcar todas essas linhas aqui que vão aparecer. Como a gente está com corretivo na pele, se a gente fizer isso aqui, quando soltar, naturalmente já vai ter essa marcação no corretivo. Mas para facilitar, a gente vai fazer isso na testa e aí sim a gente vem fazendo os traços dentro desses vinquinhos que aparecem. E aqui é bom que vocês já vão usar de fato os traços que a pele de vocês tem, porque cada um tem uma linha de expressão diferente. Às vezes uma linha é mais forte, às vezes é mais fraca, às vezes aparece mais na testa, às vezes é mais no olho. E isso diz diretamente as histórias de vocês, a vida de vocês. Cada linha dessa representa um ponto da vida de vocês. Pessoas que sorriem mais, que vivem rindo, tendem a ter linhas de expressões com mais facilidade nessa região. Pessoas mais sérias, mais duronas, tendem a ter mais linhas de expressão na testa. E aí a gente já consegue começar a avaliar, nesse ponto, de que forma que a gente está levando a nossa vida.
Aqui a gente vai marcar agora as linhas dos nossos pezinhos de galinha, as linhas dos olhos. E aqui eu vou dar uma dica para vocês, ó. Comece com essa linha que vem abaixo dos olhos, daí aqui a gente vai dar segmento nessas, como se fosse uma ramificação. Então a gente vai dar uma semi-cerrada no olho, vai trazer essa linha aqui e ela sempre abre para baixo, efeito da gravidade. Aqui vocês já vão notar que naturalmente nós temos essas linhas aqui, que são a parte que mais me incomoda, principalmente quando eu preciso usar uma maquiagem social. E aqui a gente vai abrindo os nossos pezinhos de galinha, ó. Vocês vão notar que no olho de vocês tem vários. A gente vê muita maquiagem, as pessoas fazem 3 e não, tem vários. Porque realmente isso representa esse processo da nossa pele, nunca é um só. E outra coisa que vocês vão notar é que fazendo isso, um lado nunca é igual ao outro. E tá tudo bem não ser, porque a gente, por exemplo, eu sou destro, então automaticamente não é só porque eu escrevo com a mão direita, mas eu tenho tendência a ter muito mais reações com o lado direito do meu rosto, por exemplo. Para foto eu costumo levantar essa sobrancelha e eu não sei fazer isso com essa. A minha musculatura age diferente neste lado aqui. E isso influencia também nas minhas linhas de expressão. E aí a gente vê que tem diferença de um lado para o outro. E como a gente estava falando, tá tudo bem. Um lado é diferente do outro, assim como na nossa vida. Pessoas são diferentes e atitudes que a gente vai tomar também são diferentes. Então, gente, eu vou me usar como exemplo aqui. E há uns 5, 6 anos atrás, eu tomei algumas atitudes. Muitas dessas atitudes hoje, para mim, são uma vergonha e eu não tomaria. E, inclusive, eu penso, nossa, se eu tivesse feito dessa forma, teria sido muito melhor. Mas aquele processo de fazer as coisas erradas também foi essencial e necessário para que eu aprendesse e valorizasse todo esse momento. E dessa forma, óbvio, é que eu consigo valorizar isso que eu estou vivendo agora com ter um canal no YouTube. Ou trazer para vocês esse tipo de conteúdo. Todo esse amadurecimento foi necessário para que eu pudesse refletir o quão positivo isso era para minha vida e o quão positivo isso continua sendo na minha vida. E aí dá esse insight de, poxa, como isso pode ser positivo na vida das pessoas também, como isso pode ajudar e incentivar a vida das pessoas também. Então, cada linha de expressão dessa, cada marca dessa que a gente tem no rosto, ela vai significar também esses processos extremamente necessários na nossa vida. Gente, agora eu vou vir com esse... Se me deixar falando aqui, eu vou, né? Eu vou vir com esse mesmo pincelzinho lápis que a gente usou lá no início. E eu vou esfumar esses traços aqui que eu fiz. Não para eles sumirem, mas só para eles ficarem um pouquinho menos evidentes. Que é realmente o que vai definir as partes profundas da nossa maquiagem. Preciso parar de falar um pouquinho agora, porque, né, eu preciso esfumar isso aqui. Aí bota aquela musiquinha bem sensual. Agora que eu passei dessa parte da boca, eu posso voltar a falar com vocês que eu já tava ficando agoniado. Gente, pra mim fazer essa maquiagem hoje, ainda mais que é uma maquiagem que eu faço ela com uma certa frequência, até por conta do teatro e tudo mais, então eu confesso pra vocês que é uma maquiagem que eu tenho prática em fazê-la. Mas se você está caindo aqui de paraquedas nesse canal e está se aventurando nesse universo agora,
Pode pausar o vídeo, pode voltar quantas vezes quiser, pode vir aqui assistir várias vezes. Porque cada ser humano é único e cada ser humano sendo único tem também um processo diferente de conhecer, absorver e executar o conhecimento que adquiriu em algum processo. Então a gente precisa também ter essa dimensão. Que foi uma coisa que eu aprendi com o tempo também. Uma coisa que foi muito importante. E eu costumo falar isso para os alunos da escola de teatro. Lá na escola de teatro que eu trabalho, a gente lida muito com adolescentes, né? Então tem ali em torno de 17 anos de idade, até 20 e tantos anos de idade. E são públicos que, por ser adolescente, estão saindo da infância e começando a vida adulta. E um questionamento que eu vejo eles terem muito é de querer alcançar as coisas muito rápido, né? Alcançar os objetivos de uma forma muito rápida. E aí que vem essa parte de frustração. Todos esses fumados que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo eles bem rente ao traço mais escuro que eu fiz, tá, gente? Depois a gente vai, com o branco, trazer um pouco de luz. Voltando ali nos alunos da escola de teatro, como são adolescentes, eu percebo que eles querem as coisas, eu não diria de uma forma fácil, mas que o resultado venha na hora. E muitas vezes eles ficam frustrados porque, mas eu vejo que fulano já fez e fulano já conseguiu isso. Eu comecei a fazer teatro agora e tem um ator lá que é muito mais novo que eu e tem muito mais destaque e conseguiu sucesso. Mas assim, o que a gente tem que entender? Que a nossa vida, o nosso processo de caminhada, de aprendizado, é diferente do processo do outro. E que a gente não pode ficar comparando a nossa corrida com a corrida de outra pessoa. A gente não pode ver outra pessoa fazendo algo e, por ver outra pessoa fazendo algo com uma determinada prática, acreditar e colocar na nossa cabeça que nós somos incapazes de fazer aquilo. São tempos diferentes, porque são pessoas diferentes e, assim, processos diferentes. Então, o que você tem que fazer é curtir o seu momento, curtir o seu processo, curtir o seu tempo, se permitir viver cada coisa dentro do seu tempo. Porque você vai chegar no resultado também. Pode não ser no mesmo tempo que outra pessoa teve, mas vai ser no tempo necessário para que você tenha o melhor daquele momento. Para que você viva aquele momento com toda a intensidade que ele precisa ser vivido na sua vida. Agora que nós esfumamos todos esses tracinhos aqui eu vou trazer um pouquinho mais para fora, para dar um pouco mais de profundidade. E caso você sinta a necessidade de acender um pouco mais esses traços aqui, principalmente os dos olhos, a gente vem com aquele pigmento de novo e dá mais uma evidência nesse traço aqui. Se você não sentir a necessidade, não precisa. Aí vai de como você acha que está ficando a sua maquiagem, né? Porque cada rosto é diferente, como nós estávamos falando aqui até neste momento. Eu acho que eu preciso dar mais uma salientada aqui, mais uma evidenciada. Eu quero me ver um pouco mais velho mesmo. Então eu vou vir, só que eu não vou vir colocando muita precisão no pincel, apertando muito o pincel. Eu vou fazer isso de uma forma mais sutil. Só para ele trazer principalmente o início do traço. Para que ele já vá automaticamente ficando mais esfumadinho no final. Depois deste processo, a gente agora sim vai aplicar um pouco de luz em tudo isso. Eu vou vir com um Aquacolor também, porém neste caso aqui na cor branca, que é para trazer essa transição de luz e sombra. Então a gente pega o produto com aquele mesmo pincel que a gente usou marrom, né? Um pincel igual aqui. E agora a gente não vai fazer um traço contínuo, a gente vai trazer a luz só em alguns pontos. Então imagine que a luz está batendo na sua pele
E ela precisa refletir principalmente em alguns pontos que ficariam mais altinhos. Então aqui, ó, eu acredito que esses traços aqui ficariam mais evidentes. Principalmente mais onde é a curva dos traços. É geralmente onde aparece mais. E assim nós vamos aplicando então esse pigmento e dando ainda mais realidade a esses traços aqui. Você que está tentando fazer essa maquiagem em casa, você que está executando esse processo comigo, você já tinha se imaginado dessa forma? Você já tinha parado para pensar que como que você estaria envelhecendo? Foi como a gente comentou mais no início do vídeo. É tão bom a gente poder perceber isso. Tão bom a gente poder ver esse processo acontecer. E eu digo para vocês, ver esse processo acontecer assim de uma forma rápida e mágica como na maquiagem é importante para a gente valorizar esse processo quando ele estiver acontecendo na nossa vida real, quando ele estiver acontecendo no nosso dia a dia. Gente, ó, aqui eu vou dar uma leve esfumadinha com o dedo só para o traço não ficar tão evidente, e aqui eu já posso trazer um pouco mais de evidência para esse traço, deixar ele mais branquinho mesmo, porque aqui provavelmente a luz pega ainda com mais intensidade. Basicamente o que está faltando aqui da nossa pele é a nossa boca. E agora a gente vai usar aquele corretivo branco que a gente usou lá no início. Só que a gente vai colocar um pouquinho dele na nossa esponjinha. Pode ser esponjinha de maquiagem que você tiver. Se você tiver de maquiagem artística, pode ser. Aqui eu estou usando uma esponjinha dessas normal, dessas comum. E agora a gente vai fazer uma espécie de biquinho com a boca. E a gente vai aplicar esse produto. Quando você soltar, você vai perceber que a sua boca já ficou automaticamente com todos os tracinhos, com todos os vincos que ela tem. Como a gente passou o corretivo, que é o tom mais claro de toda a nossa maquiagem, a gente vê que ficou bem mais claro que o resto da pele. Mas isso é automaticamente muito importante, bem pensado. A gente vai vir agora com um pouquinho da sombra marrom e nós vamos salientar esses tracinhos que a gente fez, só que eles só na extremidade da nossa boca. Então isso já vai dar uma escurecida, que vai ficar mais natural, e vai deixar eles mais definidos também nessa região. E agora é a hora que eu também não falo nada com vocês, porque eu tenho que estar com a boca fechada, gente. Não consigo. Vocês vão notar que esse pincel faz cócegas e que para algumas pessoas isso é difícil. Lidar com essa situação. Na vida do maquiador a gente tem que aprender a lidar com isso e lidar com as pessoas que sentem isso. Mas é bom. Aqui, ó, gerou uma reflexão nova. Como você lida com as suas sensações? Você é uma pessoa que sente cócegas com mais facilidade? Ou você é uma pessoa que não sente cócegas? Ou como que você controla essas sensações que você sente? Também é um processo que precisa ser treinado e que a gente precisa ir aprimorando ele durante a nossa vida. Eu sinto bastante cócegas e como a região dos lábios, assim como a região dos olhos, é uma região sensível,
e esse é um pincel fino, isso acontece muito. Mas essa parte de autocontrole precisa vir nesse momento para que a gente consiga fazer esses tracinhos tão fininhos como esses que estão sendo feitos agora. E isso não quer dizer que eu não estou sentindo, mas quer dizer que ao longo da minha vida eu consegui tendo controle disso. E que com os estímulos certos e com o autoconhecimento você também pode desenvolver esse autocontrole em muitos aspectos da sua vida. Eu vou vir com aquele pincelzinho lápis, aquele que a gente já usou várias vezes, e eu vou dar só leves batidinhas aqui, só para dar uma amenizada nesses tracinhos. Para finalizar a nossa pele, eu vou aproveitar que esse pincelzinho já está sujo do marrom e eu vou dar só uma marcadinha aqui no queixo, só para deixar mais aparente o nosso queixinho aqui, deixar ele mais caidinho mesmo. E gente, do processo de pele é isso. Mas agora a gente vai dar mais realidade ainda a isso, deixando os nossos cabelos, sobrancelha, no meu caso como eu tenho barba também, brancos. Para isso eu vou usar essa máscara de cílio, que é uma máscara de cílio branca que eu comprei para maquiagem artística. Graças a todos os movimentos que nós temos dentro da maquiagem e ao movimento de pessoas que gostam de cores, a gente está podendo comprar produtos coloridos em tons de verde, azul, vermelho, amarelo e inclusive branco. E na vida do maquiador artístico isso facilitou muito. Mas se você não tiver esse produto, eu vou até fazer aqui para você ver, você pode usar um corretivo mais claro, um clau. Eu vou fazer esse lado aqui com corretivo e esse lado aqui com uma tintinha. Você pode usar um clau, um corretivo, enfim. Pega com o pincelzinho da máscara de cílio, daí é importante que o pincel esteja limpo, né, para não deixar que é branco cinza. E você vai passando. E olha como isso dá toda a diferença nesse trabalho que a gente veio fazendo até aqui. Por que é legal? Se você não tiver um pincelzinho de máscara de cílio, pode usar uma escovinha de dente? Pode. Pode usar um pincelzinho de sobrancelha? Pode também. Mas o de máscara de cílio é legal que você já consegue pintar os seus cílios também. Então isso vai ser mais fácil para você fazer com um pincel assim. Esse é o momento que eu preciso de concentração, porque, meus olhos... E aqui eu vou passar nos de baixo também, mas eu vou passar de uma forma mais leve, só limpando o pincel mesmo para não manchar a pele, para pegar só onde tem pelo. Eu vou fazer o outro lado da sobrancelha com aquele corretivo claro que a gente usou, só para vocês verem como que fica, e aí, dentro do que vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, vocês vão poder analisar melhor as possibilidades de vocês. Então eu vou pegar o corretivo e vou passar direto no pelo. E também já dá um efeito muito bacana. E aí sim, eu vou vir com um pincelzinho da máscara de cílio e vou só pentear esses pelos aqui. Não fica tão branquinho quanto a tinta? Não fica. Mas também dá para ter uma noção e dar um resultado muito bacana. Então ficam aí opções diferentes para vocês fazerem. Em seguida, vou ir para os meus bigodinhos. Gente,
eu confesso pra vocês que é quando a minha barba começa a ficar branca na maquiagem que eu realmente me sinto muito mais velho. Como a gente tinha comentado antes, eu acho que porque faz parte daquele processo de eu já estar aceitando as minhas rugas e as marcas que eu vou tendo com o passar dos anos. Então eu acho que o que me assusta mais, eu percebo, né, que o que me assusta mais é realmente ter a barba branca. Não que isso me incomode, mas é o que diz assim, oxa, tô ficando velho mesmo. Meu produtor tá aqui reclamando, gente, ó, porque ele tem a barba branca. Poderia dizer que ele tem cabelo branco? Poderia, mas ele não tem cabelo. Então é só a barba que tá branca mesmo. Depois eu vou perguntar pra ele como ele se sente tendo a barba branca, se ele sente que está ficando velho, e eu vou postar lá no meu Instagram o parecer dele sobre isso. Aí vocês vão poder ter a visão de uma outra pessoa também. Ó, aqui, gente, eu vou pintar toda a minha barba, por quê? Onde tem, precisa ser pintado. Se você vai fazer essa maquiagem, eu vou dar uma dica agora que é importante. Se você vai fazer essa maquiagem para usar ela em algum evento, uma festa, ou para um espetáculo, para o teatro, enfim, é importante que você faça esse processo de passar a maquiagem também nas orelhas. Porque, com o passar dos anos, a nossa orelha também envelhece. Não que você vai ter que salientar marcações de ruga na orelha, mas não. É só deixar ela com esse mesmo tom mais claro e todas essas voltinhas aqui escurecer. Mas se você está fazendo em casa só para testar e para ver como que fica, aí não tem a necessidade de você fazer nas suas orelhas, até porque isso vai dar um pouco mais de trabalho para você tirar depois, justamente por conta de todas as dobrinhas que a nossa orelha tem. Falta muito pro Natal. Eu já posso ir pro shopping aqui, ó, com essa barba branca. Já me remeteu a um Papai Noel aqui. Inclusive, deixa eu perguntar aqui pra vocês. Esse se ver mais velho, como vocês estão se vendo agora, remete a algum personagem que vocês conhecem? Ou de repente não um personagem fictício, mas remete a vocês alguém da vida de vocês que eram mais velhos e que vocês conheciam? As pessoas dizem que eu fico parecido com meu pai. Quando eu tô mais velho, eu vou fazer aqui só pra ficar igual a outra, tá, gente? Porque me incomoda um pouco, eu tenho toque. E vou fazer o cílio também, que eu não fiz ainda. As pessoas dizem que eu fico parecido com meu pai, assim. Eu acho que fico mesmo. Mas tem alguns primos meus que são da família do lado do meu pai, que eu acho que eu acabo ficando mais parecido do que com meu pai. Mas talvez as pessoas falam que eu fico parecido com meu pai porque não conhecem meus primos, então pode ser esse o motivo também. E agora, gente, nós vamos pintar as nossas madeixas, os nossos cabelinhos, para que tudo fique devidamente branco. Ó, eu dei uma sujadinha de branco aqui embaixo, ó. É só vir com o dedo mesmo, dar uma limpadinha e tá tudo ok. E para os nossos cabelos, agora sim eu vou vir com o pincel. Esse aqui é um pincelzinho lápis, só que ele é um pouquinho mais gordinho que aquele. Venho aqui com essa pastinha branca também, se você quiser usar um spray para o cabelo, pode usar. Aí fica a seu critério. Tem gente que faz com talco, se for só para bater foto, pode fazer com talco, vai ficar de boa, vai ficar legal. Também vai dar certo. Mas se você precisa que tenha uma durabilidade maior ou que fique com um aspecto mais natural, daí eu sugiro que você use algum pigmento para atingir os seus cabelos. E daí é só pintar, como se não houvesse amanhã. Sem medo de ser feliz a gente faz isso.
Aqui eu gosto de dar uma puxadinha no cabelo para trás. Se você for mulher ou se você tiver cabelos longos, eu sugiro que você prenda o seu cabelo, porque vai ficar mais fácil. Mas, se não, eu sugiro que você puxe seu cabelo assim para trás, ó, porque vai dar mais estabilidade para você pintar os fios. Então vai ser mais fácil para você. Eu esqueci que eu tava de barba e eu pintei a minha camiseta. Então já fica aí uma dica pra você também, ó, não faça isso com uma camiseta preta. Ou, se você vai para algum evento, não faça isso com a camiseta que você vai pro evento depois, porque corre o risco de sujar caso você tenha barba, né, gente? Feito isso, podemos dizer que nós concluímos o nosso processo de maquiagem e que agora nós definitivamente estamos mais velhos. O que vocês estão achando dessa maquiagem, gente? E o que vocês estão achando dessa maquiagem em vocês? Como que vocês estão se sentindo agora? Parem um tempo para se perceber, para analisar todos os detalhes que vocês colocaram, tudo que vocês fizeram. Eu acho esse processo extremamente gostoso. É maravilhoso, maravilhoso demais. E aqui eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante quando a gente se vê dessa forma. E para isso a gente vai voltar com o nosso caderno e a gente vai voltar com aquelas anotações que a gente fez lá no início e a gente vai fazer agora novas anotações. Depois a gente vai somar tudo isso. Então voltem lá no caderninho de vocês. Só que agora nós só 2 anotações. Que nota vocês estão se dando agora? Se olhem no espelho, se observem, isso é muito importante. Observe cada traço no seu rosto, cada linha de expressão, os fios brancos, observem tudo isso que tem no seu rosto. E que nota vocês dariam para você agora, nesse momento? Dê uma nota de 0 a 10. E que idade vocês sentem que vocês têm nesse momento? Com quantos anos vocês acham que vocês estão ao se ver dessa forma? Aqui eu acho que eu estou com uns 70, talvez. Eu estou comparando com as pessoas da minha família, né? Então as pessoas que têm 70 na minha família têm, assim, um aspecto parecido. Então, geneticamente falando, aqui eu acredito que eu tenho uns 70 anos, 70, 80. Por aí. Mas agora, se olhando no espelho, eu quero que esse seja um momento seu e do espelho. Que você faça isso na sua intimidade, no seu momento. Quem é você? E quem você está vendo na frente desse espelho? Eu vou até calma aí. Vou fazer eu essa dinâmica com vocês aqui, ó. Você olhando aí no seu espelho e eu olhando aqui no meu. Quem é você e como você está se vendo diante desse espelho? Quem que você consegue enxergar aí? É realmente aquela pessoa do início do vídeo que envelheceu? Ou parece uma pessoa totalmente diferente? Nesse momento, se olhando no espelho, eu quero que você perceba se você está feliz com o resultado, não necessariamente com o resultado da maquiagem, mas ao se ver mais velho, ao se ver com essa idade que você disse que aparentava. Você está feliz agora nesse momento, se percebendo dessa forma? E essa pessoa, baseando em todas as vivências que teve até no início do vídeo, essa pessoa está feliz com tudo que viveu? Precisa transformar alguma coisa aí. Precisa mudar alguma coisa.
Como nós falamos durante esse vídeo, esse é um processo de autoconhecimento e de autoaceitação. Um processo que resulta na nossa evolução e na nossa felicidade. Então, se perceba, se conheça. Você está realmente feliz com o que você está vendo? Imagine que tua vida acabou de passar todos esses anos. E que no passar de todos esses anos, você vai somar agora todos os seus hábitos. Seus hábitos realmente eram bons? Ou você tinha alguns hábitos que não eram tão bons, sei lá, sedentarismo? De repente, você fumava? Uso de bebidas? Uma má alimentação? Será que você está feliz com o seu trabalho? Com o emprego que você tem? Porque isso gera estresse. E uma carga de estresse muito alta pode resultar nisso que você está vendo agora. A sua expressão de alguém que envelheceu é uma expressão de alguém que está contente ou uma expressão de alguém que está mais triste? Uma expressão de alguém que viveu uma vida frustrada? Uma expressão de alguém que não se encontrou de fato ainda? E deixa eu dizer para vocês aqui que nós precisamos analisar uma coisa. Dentro dessa expressão, dessas situações que nós não resolvemos, das vezes que a gente precisou pedir perdão e não pediu, das vezes que a gente precisou perdoar e não perdoou, de todas as vezes que a gente sentiu raiva. E eu não estou dizendo que nós nunca podemos sentir raiva. Nós podemos, isso vai fazer parte da nossa vida. Mas nós precisamos entender que isso não é bom. E aí sim a gente começa a superar esses momentos de raiva quando a gente entende que isso não é bom. Mas e aí? De acordo com essas vivências, o que você está vendo diante do espelho? É alguém que superou esses momentos de raiva? É alguém que superou esse processo de querer pedir perdão? Você conseguiu fazer isso? Você conseguiu perdoar quem precisava ser perdoado? Ou ainda que você não tenha pedido perdão e que não tenha perdoado, nesse processo, como você está se vendo agora? Dá tempo de pedir perdão? Dá tempo de perdoar? Como eu citei o caso do meu amigo durante esse vídeo, às vezes eu não vou sair do hospital vivo. Às vezes eu não vou ter a mesma graça que ele teve de conseguir sair de lá e de recomeçar. E pode ser que você esteja recebendo vários sinais desses durante a sua vida. Essa pandemia, para mim, é um sinal disso. É um sinal de que nós precisamos repensar as nossas atitudes, nos encontrar, nos conectar de uma forma muito mais intensa e viver de verdade. Será que vai dar tempo de viver de verdade? Me olhando assim agora, nesse momento, com essa aparência, dá tempo de correr atrás? Dá tempo de viver de verdade? Eu não vou lembrar o nome agora para citar, mas é um caso que ficou famoso no mundo inteiro, de uma senhora de 93 anos que começou uma faculdade de arquitetura. Se vocês procurarem e derem um Google, vocês vão encontrar essa senhora. 93 anos e começou uma faculdade de arquitetura. O que eu quero dizer com isso é que dá sim tempo de recomeçar. Sempre vai dar tempo de recomeçar. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver sentindo, dá tempo de recomeçar. E é o momento certo para você recomeçar. Então saia do comodismo. Para de achar que eu não vou conseguir.
Para de colocar na sua cabeça que não vai dar certo. As pessoas vão rir de mim. Eu vou envelhecer e não vou chegar a lugar nenhum. Se você quiser, você vai chegar em muitos lugares. Mas você tem que querer de verdade e tem que correr em busca disso. Aproveite esse momento agora que você está tendo, se observando, e dê esse start na sua vida. Dê esse recomeço. Dê esse primeiro passo. Faça a transformação acontecer. Mas, se você ainda assim está sentindo que não dá mais tempo, se você já entregou a bandeira, se você já largou de mão, já desistiu, a gente vai trabalhar de uma outra forma. Assim que esse vídeo acabar, você vai refletir sobre o que você precisaria mudar na sua vida. Se aparecesse um gênio da lâmpada para você e resolvesse todos os problemas, como você começaria a viver a partir dali? Então você vai anotar tudo isso, você vai refletir sobre tudo isso, se olhando no espelho, e aí você vai começar um processo reverso. Você vai retirar a sua maquiagem. Enquanto você estiver retirando a sua maquiagem, perceba que linhas estão sumindo. Perceba onde os traços estão sendo apagados. Percebam que traços estão ficando porque são naturais da sua pele. E aí sim, você vai recomeçar a sua caminhada, a sua jornada, buscando os seus objetivos, traçando novos objetivos, traçando novas escolhas, novas conquistas, vivendo aqueles amores que até então você não se permitiu viver. Agora é hora. Então você pode fazer tudo isso. Então, depois desse processo de retirar a maquiagem, de se conhecer, você vai dar esse pontapé inicial na sua caminhada. E você vai deixar aqui nos comentários desse vídeo que pontapé inicial pode ser esse, porque o seu comentário pode inspirar outras pessoas também. E você vai deixar aqui nos comentários também a motivação para você começar esse processo novo. Esse processo de transformação é extremamente necessário para a gente se conhecer, para a gente se perceber, para a gente se amar. Eu estava falando diretamente com vocês agora, mas enquanto eu falava eu também me olhava no espelho e me assustou de verdade. Embora, olha só como é traiçoeiro o mundo da maquiagem. Eu estou muito acostumado a fazer essa maquiagem. Eu já fiz ela várias vezes em espetáculos, em produções artísticas, no meu dia a dia para treinar, em cursos que eu já fiz, em aulas que eu já dei de maquiagem na escola de teatro. É algo que eu estou acostumado a fazer. Mas refletindo agora sobre esses pontos que foram colocados aqui e me vendo dessa forma, também foi difícil para mim porque tem muita coisa que precisa ser mudada. E tem muita coisa que eu preciso começar a fazer e que eu preciso fazer agora. Não dá mais para esperar. E aí eu refleti sobre este canal que está começando agora, que está sendo aberto agora. E é o momento. Não dá mais para esperar. Todo mundo tem a capacidade, tem o potencial de fazer algo. E dentro desse fazer algo, a pessoa vai desenvolver essa habilidade para que isso seja feito na sua excelência. Tudo que é feito com sua excelência, toda habilidade que você tem, precisa ser compartilhada com os outros. E aí, é que me vendo agora, mais velho, pensei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E então, foi como eu percebi, sabe, que isso agrega e interfere diretamente no funcionamento desse canal. Porque não dá mais para esperar. Esse desejo que estava aqui dentro, que estava no meu coração, que estava na minha mente, que eu vim trabalhando por anos, ou que talvez eu vim empurrando com a barriga por achar que não era capaz. Não, eu sou capaz sim. Eu posso fazer e você pode fazer o que você quiser fazer, mas precisa começar. Nós estamos começando essa caminhada juntos, esse processo novo juntos. E com certeza esse processo vai trazer muito para a nossa vida.
E de um ponto positivo falando, artisticamente falando, refletindo sobre isso me encoraja a fazer ainda mais, a viver ainda mais, a ter cada vez projetos mais ousados. E encorajado a fazer isso, eu vejo que essas linhas de expressão, elas não são simplesmente linhas de expressão. É a minha história, é o que eu estou vivendo, é o que está acontecendo na minha vida. São as coisas que eu já superei, são as alegrias, as tristezas, os momentos que eu já vivi. E não me assusta ter envelhecido. Parando para pensar em todas essas possibilidades que eu posso ter ainda a partir daqui, isso não me assusta, isso me dá força para querer continuar e para dizer que agora eu vou fazer ainda com muito mais determinação, com muito mais garra, buscando cada vez mais o conhecimento e buscando cada vez mais servir as pessoas, ajudar as pessoas com isso que eu tenho talento para fazer. E é isso que eu quero que você faça também. Busque fazer com ainda mais determinação as coisas que você pode fazer com o talento que você tem e que você vai desenvolver ainda mais. Gente, a gente vai voltar com aquelas anotações que a gente fez lá no início. Eu quero saber como que está a sua mente agora. Então você vai escrever aí no seu caderno uma nota de 0 a 10 novamente, uma cor e uma estação do ano que você se define. Lembrando que não é a sua estação do ano preferida, e sim a que você se define. E eu vou fazer isso também aqui. E vou aproveitar já, vou fazer compartilhando com vocês. Uma cor que eu me definiria agora, depois de pensar sobre tudo isso, eu acho que seria um laranja. Não. Uma cor que eu me definiria agora, amarelo. Seria um amarelo. Se fosse para me dar uma nota de 0 a 10, socialmente falando, eu tô destruído, né? Não, tô brincando, gente. Uma nota de 0 a 10 aqui, depois de refletir sobre isso, de ter essa empolgação, esse gás, essa motivação, eu daria um 9. E se fosse uma estação do ano, sem sombra de dúvida, seria uma primavera. Não é a minha estação do ano preferida, mas é a estação do ano que eu me definiria agora. E agora nós vamos comparar lá com o início do vídeo, lá com as suas anotações inicial. Eu não comentei com vocês aqui no início, mas a nota que eu me dei foi 6. A cor que eu me descrevi foi cinza. E a estação do ano em que eu me identifiquei foi o outono. Preocupante. Por que preocupante? Foi aleatório e sem eu perceber. Mas foram todas coisas amenas. Coisas sem perspectiva. Um cinza com uma cor morna. É uma cor que não tende nem a ir para um lado, nem a ir para o outro. Então, dentro da colorimetria, a gente diz que é uma cor morna. A gente vai aproveitar e vai falar sobre colorimetria e tudo que isso pode representar num outro vídeo. A estação do ano, eu me defini como outono. E o outono também a gente traz nessa estação do ano uma certa tristeza, né? Quando as árvores começam a perder o verde, quando as coisas começam a perder a cor, quando começa a ficar mais frio. E a nota que eu me dei também foi 6, que é uma nota mediana, mais para bom do que para ruim, mas é uma nota mediana. Só que analisando agora os resultados disso no final desse vídeo, eu me dei um amarelo como cor, e aqui a gente já vê que é uma cor quente, e o amarelo em especial ele tende a aquecer todas as outras cores, a deixá-las mais vivas. Eu me dei um 9, sei que ainda tem algumas coisas para melhorar, ainda tem algumas mudanças para acontecer e esse processo vai ser vivido naturalmente, mas é uma nota muito melhor. E aqui eu me dei a primavera,
Inclusive eu citei que não é a minha estação do ano preferida, mas é importante me perceber dentro desse processo como primavera, porque ao contrário do outono, aqui as coisas estão nascendo. Aqui a gente percebe novas possibilidades, novos caminhos que estão surgindo, coisas que estão acontecendo de formas diferentes. Em outras palavras, no sentido mais filosófico, aquilo que estava morto começa a ganhar vida, aquilo que estava apagado começa a ser iluminado, aquilo que estava sem cor começa a ganhar cor. Analisando esse processo, eu vi que eu tive uma crescente, né, que eu anotei lá no início, foi positivamente bem diferente do que eu anotei aqui no final. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas. Talvez aí na sua casa você tenha se dado uma nota mais alta no início, tenha escolhido uma cor mais quente, uma cor mais vibrante no início, tenha escolhido uma estação do ano também mais vibrante ou mais quente no início, e agora não tanto. Agora você possa que tenha escolhido de repente uma cor fria, de repente uma nota mais baixa, de repente uma estação do ano que realmente é mais fria, o que traz pra gente a sensação de ser algo mais triste. Mas pense bem, se isso aconteceu, é porque você ainda está refletindo, e é porque esse processo de ainda estar refletindo vai gerar em você um despertar muito mais profundo para as coisas que você precisa despertar. Então, não fique achando que tá tudo errado comigo. Era para eu estar melhor e eu tô me classificando como ainda pior do que aquilo que estava no início. Não, é um processo diferente. Como a gente falou no meio do vídeo, cada pessoa é um processo diferente, tem um tempo diferente. É a sua corrida que você está começando a viver agora. E talvez essa corrida que você está começando agora é uma corrida de quem precisa ser mais cauteloso, de quem precisa dar mais atenção a esses pequenos pontos para poder ir percebendo a diferença disso ao longo dessa corrida. Se você sente que você precisa de uma ajuda, peça ajuda. Peça ajuda para as pessoas, peça ajuda para aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, peça ajuda para Deus. Dentro da espiritualidade, qualquer ser que você acredite, peça ajuda para eles. Procure alguém da área da psicologia, com certeza vai ajudar você também. Se você sente que esse momento difícil que você está vivendo e que o fato de ter se dado um retorno, um feedback pior do que no início, pode gerar em você um sentimento negativo, entenda aquilo que foi falado no meio do nosso vídeo. Ficar triste, ficar deprimido, ter os momentos ruins é natural da nossa vida. Acontece. Mas nós precisamos entender que não está tudo bem. Ninguém quer ficar assim por muito tempo. Se você sente que a nota que você se deu, isso tenha gerado algo negativo, busque ajuda, converse com as pessoas, converse com seus amigos, com seus familiares. Com certeza essas pessoas vão ajudar você. Vão ajudar você a enfrentar esse momento, até porque todos nós temos esses momentos mais difíceis e esses momentos fazem parte do nosso processo de evolução, fazem parte do nosso processo de aprendizado. Cada um tem o seu tempo, como a gente estava conversando aqui. Então, conversar com essas pessoas vai gerar até mesmo nessas pessoas um sentimento diferente. Um sentimento de se sentir mais útil, de poder ajudar, um sentimento de ser mais grato com aquilo que está acontecendo. Então, olha o quanto isso pode ser grande e positivo na sua vida também.
Aprenda com esse momento. Aprenda com a dor. O que que essa dor quer ensinar? O que que essa dificuldade quer ensinar para você? Que lição eu posso tirar disso agora? E o que que essa lição vai mudar na minha vida? Vai mudar na minha percepção? Vai mudar na minha forma de ver as coisas? Tem muita coisa acontecendo dentro disso. Se perceba, se conheça, vive intensamente tudo isso. Porque cada ponto desse que você for conhecendo, que você for vivendo, que você for percebendo, você vai usar de uma forma onde as coisas vão fluir de uma maneira positiva. Você vai usar de uma forma em que você começa a perceber o retorno. Lembra da história da carta que eu comecei lá contando da minha amiga que escreveu a carta? Ela também não estava vendo na vida dela grandes mudanças. Mesmo ela colocando tudo aquilo em prática, que seria a chave para ela ter essa transformação, ela não estava percebendo essa transformação. E ela estava se sentindo frustrada por acreditar que a transformação não tinha acontecido em nenhum momento. Só que quando ela leu a carta, ela percebeu que a transformação aconteceu, o processo existiu e que dentro desse processo algumas coisas aconteceram de formas ainda mais intensas do que aquilo que ela tinha planejado. Então vive esse momento, vive essa transformação, não se desespere, não fique frustrado por sentir que não está bem, por sentir que eu não estou legal agora. Tenha em mente que isso vai passar e que quando isso passar, isso vai servir para te ensinar algo muito positivo e algo que vai acrescentar muito na tua vida. E lá na frente, quando tu fazer uma resenha de tudo isso, você vai perceber e você vai ver que viveu com muito mais intensidade, que conquistou e alcançou seus objetivos e principalmente que muitas das coisas que você queria viver, você viveu ainda mais. Você viveu de forma ainda mais intensa. Você vai perceber que coisas a mais do que aquilo que você tinha planejado se realizaram. E para finalizar, eu vou deixar uma frase que é de um amigo meu, que faz parte da produção desse trabalho que a gente está desempenhando aqui. São duas frases, na verdade, né? Porque são dois amigos que inclusive estão aqui comigo nesse momento, mas eu anotei durante as ideias que a gente estava discutindo para esse vídeo e acho importante colocar. As nossas marcas, esse sinal de maturidade, revela muito sobre a nossa vida e diz o quanto a nossa história foi bonita. E me olhando assim agora, isso é o que mais motiva a gente a querer fazer mais. Se olhando dessa forma que você está agora depois dessa maquiagem, você pode estar se sentindo muito velho. E se sentindo velho, você pode acreditar que não dá mais tempo, que não faz mais diferença. Mas se hoje, agora, você está assim, amanhã, como que você vai estar se vendo? O seu eu de amanhã pode dizer, eu poderia ter feito isso ontem porque ontem eu estava mais jovem. Perceba esse momento na sua vida a partir de agora. Comece a viver o seu eu jovem, o seu eu maduro, o seu eu de todas as idades, o seu eu com toda a intensidade que tem que ser vivida, para que a sua vida faça todo o sentido que ela precisa fazer para você durante a sua caminhada. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, a importância que isso teve para vocês. Isso é muito bom para eu poder avaliar esse trabalho, para a gente poder desempenhar um trabalho ainda melhor juntos. E claro, né? Se inscrevam no canal porque vai ter muito mais conteúdo para vocês. Compartilhe com todos os seus amigos, curta esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Se vocês quiserem tirar print de algum momento, postar no seu Instagram,
vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para vocês me marcarem, para eu poder compartilhar também. E lembrando que eu estou em todas as redes sociais para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente falar sobre. Se você, inclusive, não tiver coragem de falar sobre as suas dificuldades com seus amigos ou seus familiares e não tem condições de ir a um psicólogo ou um profissional, pode me chamar nas redes sociais, que dentro das minhas possibilidades, eu com certeza vou ficar muito feliz em poder ajudar você ou encaminhar você para uma ajuda mais específica, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Já pega mais uma aguinha pra mim. Tá pegando devagar, Marcelo. Então, gente, já que a gente tem um minuto para falar agora, vamos falar. A minha água acabou aqui, ó, e a produção não repôs a minha água. Deixa eu fazer um negócio antes, que as pessoas não são obrigadas a saber que a minha base tá acabando. Vocês acham o quê? Tem dinheiro pra ficar comprando esse produto, tudo? E pior que não é só uma que tá acabando. São todas elas. Se tiver um chá também, eu aceito uns biscoitos, de repente. Ô, isso é preocupante, tá? Esses vídeos vão acabar com o meu rim. Bebam água, gente. Bebam água, que a água é muito importante. Ah, liga. Gente, eu tenho uma produção muito maravilhosa, né? A gente pede coca, eles trazem água. Por quê? Pensando na minha saúde, que é o que importa.